Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que é trabalhar com comércio exterior aqui em Londres. Eu vou falar com vocês sobre como eu consegui meu primeiro emprego aqui, se foi difícil, se é preciso saber inglês e também um pouco sobre os salários nessa área. Se você tem interesse em trabalhar com comércio exterior aqui na Inglaterra, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal porque aqui eu sempre compartilho com vocês a minha vida em Londres. Pra quem não me conhece, meu nome é Erika, eu tenho 29 anos e trabalho com comércio exterior aqui, com importação e exportação. E bom, só um pouquinho de background antes, né, para vocês entenderem como eu consegui trabalhar com comércio exterior aqui. Eu sou formada em Relações Internacionais, eu me formei lá no Brasil, já trabalhei lá, já estagiei e por um tempo fui CLT lá, trabalhando num despachante aduaneiro, que foi um pesadelo, mas fecha parênteses. Uma das perguntas que eu recebo bastante, seja aqui no YouTube ou no Instagram, por DM, são perguntando pessoas que trabalham, né, na área de comércio exterior, que moram no Brasil ou que moram aqui, mas ainda não ingressaram na área. É sobre as principais diferenças de trabalhar com comércio exterior aqui em comparação com o Brasil. E bom, eu acho que a grande vantagem do comércio exterior é que tem muita palavra que já vem em inglês, que não precisa nem traduzir, sabe? Sei lá, Bill of Lading, Airway Bill, a Invoice, Packing List. Esses documentos que são básicos na área de comércio exterior, eles se repetem, independente de país que você tá, porque são os documentos base para você conseguir fazer uma exportação ou importar algum produto, e eles já têm o nome em inglês, o que já facilita muito. Dito isso, né, a base do comércio exterior, ela é a mesma. E aí cada país vai ter uma especificidade, alguns vão ter certificados necessários. E uma coisa bem interessante aqui no Reino Unido é que o site do HMRC, que é do governo daqui, ele também ajuda muito a gente com informações. Algumas partes no site, particularmente, eu acho um pouco confuso de entender. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um passo a passo ali de como você exportar para determinados países ou documentos que você precisa para importar determinados produtos. Você consegue colocar o Commodity Code, né, a NCM, como é chamado no Brasil, mas aqui a gente chama de Commodity Code ou de HS Code, HS Code. E aí você coloca aquele código ali, aí você sabe o que você precisa, tanto para exportar para determinado país quanto para importar. Eu acho que o site daqui ajuda muito, me ajudou desde que eu cheguei aqui, eu uso ele, e ele é bom. Uma outra coisa interessante é que, apesar da Inglaterra ter saído, né, da União Europeia, do Reino Unido ter saído da União Europeia, existem acordos comerciais entre o Reino Unido e a Europa. Então, enviar produtos daqui do Reino Unido para a Europa não é tão difícil assim. Antigamente precisava de menos documento do que precisa hoje, mas eu acho que é uma das exportações mais tranquilas para fazer. Mas eu acho que uma coisa muito diferente que eu tive quando eu trabalhava no Brasil para quando eu vim trabalhar aqui, é que quando eu estava no Brasil, né, meu primeiro trabalho, que foi como estágio, eu trabalhava com a América Latina, então exportações que saíam principalmente do Brasil para a América Latina e algumas da Europa para a América Latina, mas que tinham as suas especificidades, né, levar um produto para a América Latina tinha os seus detalhes, e uma coisa que desde que eu cheguei aqui, eu não tive muita experiência enviando para América Latina, para ser sincera, eu não lembro de nenhum envio que eu fiz para América Latina desde que eu mudei para cá, mas muitos para Europa e muitos para outros países, para a Ásia. Então, assim, eu já enviei para outros países da Europa, tipo Mônaco. Também já enviei para a Rússia, para Kuwait, para Catar, assim, vários países que eu nunca tinha trabalhado antes, exportado para lá antes. E eu fiz para vários países desde que eu mudei para cá, o que ajudou muito a gente ter mais conhecimento, tanto de impostos que tem nos países, documentos necessários para exportar para determinados países. É claro que muda de produto para produto, mas isso fez eu adquirir bastante conhecimento, assim, e tudo muito na prática e pesquisando no site do governo. A outra pergunta que eu recebo com bastante frequência é se foi difícil conseguir esse meu primeiro emprego aqui. Mais ou menos, assim, eu não acho que foi tão difícil porque eu já tinha experiência na área, né? Por mais que eu não fosse a pessoa mais experiente do mundo na área de comércio exterior, porque eu só tinha trabalhado no Brasil com estágio e um pouco de CLT, eu não tinha anos, décadas de carreira, mas eu já tinha uma noção da parte de comércio exterior, né? Se contar estágio com CLT, eu tinha uns 3 anos e meio ali, mais ou menos, na área. Então eu acho que isso ajudou muito, assim, com certeza ajudou, porque aqui, por mais que algumas vagas peçam para você ter ensino superior, às vezes não é nem necessariamente na área. Algumas pedem, algumas empresas vão te pedir. Então eu acho que esses dois combos ajudaram bastante para eu conseguir esse emprego e também eu me desenrolar ali no inglês,
que é um dos próximos tópicos que eu vou conversar aqui com vocês, mas ainda focando na questão de se foi difícil ou não, mais ou menos, assim, é claro que eu acho que precisa de bastante persistência, sabe? Não foi uma vaga que eu apliquei e que eu já passei logo de cara, eu apliquei para diversas vagas, constantemente, durante muitos dias, eu consegui um emprego aqui, demorou um mês mais ou menos, isso foi lá em 2020, mas assim, o primeiro emprego que eu aceitei aqui era um emprego temporário, era um emprego para 3 meses. Mas eu achava melhor 3 meses do que 0 meses, entendeu? Então, assim, a gente também, quando tá desesperada, a gente pega o que aparece. Então, não foi tão difícil, tão demorado assim, porque eu também, a primeira coisa que me aceitou, já falei, é isso mesmo, já nem fui insistindo mais, eu pensei, preciso pegar a experiência. Depois a gente vê o que acontece. Algumas vagas aqui, elas pedem ensino superior, então algumas empresas no caso, então ter uma formação acadêmica também, eu acho que fez a diferença, mas eu sinto que aqui o que conta mais é a tua experiência, você ter um conhecimento mínimo que seja da área, do que de fato qual faculdade você fez, porque eu trabalhei com pessoas que fizeram faculdades assim, diversas, assim, nada relacionado a comércio exterior. Hoje em dia, no meu dia a dia, as pessoas que eu trabalho junto que fizeram faculdade de comércio exterior, nem eu fiz, né, no caso eu fiz relações internacionais, mas as pessoas que fizeram faculdade com alguma coisa relacionada à importação e exportação são as brasileiras. O resto, gente, foi adquirindo experiência, entrou e ficou, basicamente. E outra curiosidade também é que o trabalho que eu tô hoje já é o meu terceiro emprego aqui. Então eu comecei com aquela vaga de 3 meses, depois eu troquei por uma outra permanente e depois eu troquei, que é para onde eu tô hoje. Então, quando você entra no mercado de trabalho aqui, fica bem mais fácil você conseguir mudar, migrar de emprego e melhorar tanto o seu salário quanto, sei lá, às vezes condição de horas de trabalho, de férias e tudo mais. Então, a partir do momento que você conseguiu entrar no mercado de trabalho aqui, mesmo que o seu primeiro emprego não seja o melhor de todos, é mais fácil para você conseguir mudar. Agora, sobre a questão de ter inglês, né? Se precisa ter inglês ou não para conseguir trabalhar na área de comércio exterior. Eu acho que depende muito da sua função. Se você está entrando com uma coisa mais operacional, que no meu caso é esse, o mais importante é você conseguir escrever e-mail, entender o que as pessoas estão te pedindo e conseguir responder as pessoas de volta, né? Resolver os problemas e se comunicar pelo telefone. Pelo menos no que eu faço, na minha função hoje, que é literalmente fazer os embarques, tanto aéreos quanto marítimos, rodoviários, eu não tenho que ficar fazendo uma apresentação, ficar fazendo palestra, sabe? Eu não preciso ter o inglês, assim, maravilhoso. É claro que, assim, eu estudei inglês por muitos anos, não nego. Eu cometo erros de inglês no meu dia a dia, falo alguma coisa errada, daí eu percebo que tá errado, ou eu percebo que as pessoas não me entenderam muito bem. Tudo isso pra dizer que tá tudo bem cometer erros de inglês, você não precisa estar com o inglês maravilhoso. Não tenha medo, assim, tá tudo bem falar uma palavra errada, sabe? Ou conjugar um verbo errado. Se você estiver aberta pra aprender e melhorar, os britânicos ou outras pessoas com inglês melhor vão poder te ajudar. E eles vão te ajudar, né, no caso, se você estiver aberta a isso, a melhorar e a corrigir alguma coisa que você falou errado. Então, só mesmo pra dizer que teu inglês não precisa ser perfeito, mas é claro que quem vai trabalhar com, por exemplo, fazendo reuniões, falando com muitas pessoas, apresentações, não pode ter só um intermediário, se portar com inglês bom o suficiente para convencer as pessoas a fechar contratos, por exemplo. Aí são situações um pouco diferentes, e aí eu recomendaria sim você, de repente, estudar um pouco mais de inglês para isso, até pra você se sentir mais confiante quando você estiver fazendo ali a tua conversa. Mas é aquilo, né? Você vai aprendendo as coisas no dia a dia, as palavras no dia a dia. O importante, a coisa mais importante é você conseguir se comunicar, entender as pessoas e ser entendido. Esse é o meu lema. Outra coisa que eu também recebo de perguntas são sobre cursos e os aprendizados, assim, se eu fiz algum curso para conseguir entrar na área aqui, para conseguir um trabalho na área aqui ou não, como é que funciona. Então, assim, eu já tinha, né, a faculdade de Relações Internacionais, já tinha trabalhado um pouquinho no Brasil com comércio exterior, e aí quando eu vim pra cá, eu cheguei a olhar cursos, e eu achei que eu não ia conseguir emprego aqui na área, porque eu não tinha cursos aqui, eu não tinha experiência, eu não tinha nada, mas não fiz, era muito caro. Na época eu tava convertendo real pra libra, então não tinha como eu fazer isso. É lógico que se você tem condição, vai em frente, mas no meu caso eu tava, né, com o dinheiro ali contado, então não fiz, fui aprendendo tudo na prática, tudo no dia a dia, tudo com pessoas com mais experiência me ensinando e coisas que eu já sabia, e aí eu fui, né, aperfeiçoando. Mas o que aconteceu ao longo dos anos foi empresas que eu trabalhei pagaram para eu fazer cursos aqui. Então, desde que eu comecei a trabalhar aqui, desde que eu cheguei aqui na Inglaterra, eu já fiz 4 cursos diferentes, né,
né, para a área de comércio exterior, para a área de importação e de exportação, e foram muito bons, assim, é claro que teve alguns melhores que outros, mas foi muito bom fazer o curso e ver as coisas na prática, assim, ajudou demais do que você só ver a teoria, lá, e não utilizar no seu dia a dia. Então, pra mim foram experiências boas e as empresas pagaram, então não sai nada do meu bolso, só o esforço mesmo de aprender tudo. Uma outra coisa peculiar, diria eu, ou irritante, é que a área de comércio exterior, de importação e exportação, tem nomes muito diversos quando você vai pesquisar vaga de emprego. Então, quando tu vai procurar um emprego na área de comércio exterior, o nome do seu cargo vai variar bastante. Eu sempre, quando eu quero pesquisar um emprego, coloco import, export e vejo o que aparece, porque às vezes você vai achar, por exemplo, eu já trabalhei aqui com o nome de Shipping Advisor, hoje eu trabalho como Import and Export Coordinator, já trabalhei como Compliance Officer, já achei vagas que eram Import and Export Clerk, não sei nem se pronuncia dessa forma. Então, assim, um nome para você pesquisar não é simplesmente, tipo, sei lá, Market Analyst, alguma coisa assim, não é. É um pouco mais embaixo, porque tem muitas variações e muitas vezes a função é literalmente a mesma. Então, o que eu faço, o que eu dou de dica é procurar por Import e Export e ver o que aparece e ver a descrição e ver se você ali dá conta de pelo menos um pouquinho do que tá ali pra você se inscrever. Se você acha que você não tá entendendo nada, procure vagas entry level, que é quando, tipo assim, tu tá bem no início ali, que foi o que eu fiz quando eu cheguei aqui. Eu não tinha experiência na área de comércio exterior na Inglaterra, sabe? Então eu precisei começar ali do zero. E mesmo no Brasil, assim, eu tinha pouca experiência. Eu tava como assistente de importação e exportação, então eu tinha, tipo, pouquíssima experiência. Eu não me sentia confiante de procurar uma vaga aqui, então comecei lá embaixo mesmo. Sobre sites para procurar emprego. Eu sempre recebo essa pergunta também, e eu sempre indico dois. Existem diversos sites para procurar emprego, mas eu particularmente não tenho paciência de ficar entrando em tantos sites para procurar emprego. Então, o que eu entro quando eu quero procurar alguma coisa é, em primeiro lugar de todos, o LinkedIn. E aí você consegue achar emprego, assim, pelo LinkedIn, até sem estar morando aqui, né? É claro que, abro um grande parênteses, achar uma vaga de comércio exterior morando no Brasil para ser transferido para cá, tu tem que ter um conhecimento muito específico, que poucas pessoas têm, porque eles não vão gastar, a gente também tem que ter noção disso, um visto de trabalho, pagar para tu vir para cá, aplicar para um visto de trabalho para uma pessoa trabalhar com comércio exterior aqui, sendo que ele pode achar uma pessoa que já mora aqui, que ele não vai ter esse custo. Então, visto de trabalho na área de comércio exterior não é fácil, e eu acredito que você tem que ter um conhecimento muito específico, muito especial para você conseguir um visto morando no Brasil para vir morar para cá. Mas dito isso, temos o LinkedIn, e o outro que eu gosto de usar bastante é o Indeed. A vaga que eu tô hoje, eu acho que eu achei pelo Indeed. Mas também, o que acontece também, outra forma de procurar emprego é ir direto no site do lugar que você quer trabalhar. Geralmente, as empresas têm site, né? Então, tu vai no site do lugar que você quer trabalhar, que você tem vontade de trabalhar, entra em carreiras, e aí você aplica pra vaga lá direto. Se não tem nenhuma vaga em aberto, às vezes tu entra só em contato, manda e-mail pro RH e fala, se abrir uma vaga, tá aqui meu currículo, eu acho que não custa nada, o que mais importante é tentar. Mas LinkedIn e Indeed são os meus dois sites preferidos para procurar vaga aqui. Sobre o currículo aqui, eu já falei disso em outros vídeos, mas basicamente existe uma regra para os currículos daqui serem sem fotos e serem um currículo bem quadradão. Se você pesquisar template no Google vai ter. Eu nunca mandei currículo assim, eu sempre mandei currículo com foto, sempre deu certo. Mas tem gente que mandou sem foto e também deu certo. Então, assim, vai do que o seu coração mandar. Eu de você variava, mandava uns com foto, outros sem, pra ver o que dá. Entendeu? E o mais importante do que ter um currículo aqui é mandar uma cover letter. É obrigatório mandar cover letter, que é uma carta que você vai se vender ali. Tu vai vender o teu peixe ali, contar sobre você, sobre as suas experiências, tem que ser uma coisa bem enxuta. Existem templates também na internet de cover letter pra você se inspirar ali. Hoje em dia tem ChatGPT pra te ajudar, pra fazer uma cover letter boa. E assim, sempre anexa ela. Eu anexo geralmente se eu for aplicar pra uma vaga antes do meu currículo. Então, a primeira página do meu PDF vai ser minha cover letter e a de baixo vai ser a do currículo. E isso é essencial pra procurar um emprego aqui. E por fim, para não alongar também tanto esse vídeo, o último tópico que eu queria conversar é sobre salários, que muitas pessoas têm curiosidade, eu também tinha, e eu não pesquisei muito antes de mudar para cá, então eu não tinha muito noção, justamente porque quando eu pesquisava, tinha vários nomes na área de comércio exterior, então como que eu ia saber qual que é a média de salário? Mas agora, com a experiência que eu tenho aqui, os anos trabalhando aqui, eu joguei no Google, achei alguns números, e eu acho que eles
até que batem, né? Eu não sei a parte do gerente, porque eu não sou gerente aqui, né? Mas eu imagino que vai ser nessa média mesmo das informações que eu encontrei aqui. Então, antes de falar também os valores com vocês, eu queria também comentar que muitas vezes o seu salário vai depender do tanto de experiência que você tem na área. Então, quanto mais experiência você tem, quanto mais anos de carreira você tem, geralmente, né, seu salário vai ser maior. E outro detalhe muito importante e um pouco triste é que a área de comércio exterior não é uma área famosa por pagar super bem, como, sei lá, advogados, TI, etc. Entendeu? A gente não vai ficar muito milionário trabalhando com isso, a não ser que a gente seja o dono da empresa. Mas é o que tem, né? É o que a gente escolheu na nossa vida. Bom, o que eu pesquisei aqui, então tá anotado no meu celular, tá? Cargos iniciais, né, quando a pessoa tá no entry level, ele vai variar entre 24 a 38 mil libras por ano, e aí quando tu atinge um cargo mais sênior, daí ele vai aumentar um pouco mais. E aqui eu falo salários por ano, porque quando você trabalha assim em escritório, geralmente o salário que eles vão te dar é um salário anual, que aí você divide por 12 para saber mais ou menos quanto que vai dar por mês, mas eles geralmente não pagam a hora. O que também implica, se você fizer hora extra, geralmente tu não vai receber a mais pelas suas horas trabalhadas, apenas um obrigado. Agora, para quem é gerente, isso foi informações que eu achei online, então não sou gerente, não posso te confirmar. Os gerentes costumam ganhar entre 64 e 82 mil libras por ano. E aí também, mesma coisa, vai depender de quantos anos de carreira você tem. Outro detalhe também é que os salários em Londres costumam ser maiores do que os salários para quem não está em Londres, para quem está em outras cidades ou quem está mais pro interior, geralmente é mais baixo. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que trabalhar com comércio exterior aqui é bom, não é ruim não, e te dá a chance de crescer profissionalmente, né? Se você tem mais alguma dúvida sobre trabalhar com comércio exterior, alguma coisa que eu não comentei aqui, que eu esqueci, me desculpe, mas deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ou se for uma coisa muito longa, né, eu deixo pra tratar no próximo vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, que é muito importante aqui pro canal. E se você é novo, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!